Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Trânsito, e o papo de hoje é a responsabilidade do proprietário ao emprestar o seu veículo. Já parou para pensar que você pode levar uma multa por uma infração que nem cometeu só por ter emprestado o carro? Pois é, hoje a gente vai desvendar uma regra de trânsito que pega muita gente de surpresa. Então, vamos direto ao que interessa. Existe uma infração bem específica, a 51.420, que mira direitinho no dono do carro. E a parte mais curiosa disso tudo, a culpa pode ser sua mesmo que você esteja a quilômetros e quilômetros de distância do volante. Parece meio estranho, né? Mas a lei é bem clara nesse ponto. O simples ato de emprestar o seu carro pode, sim, gerar uma multa grave para o proprietário, mesmo sem ele ter qualquer participação direta na condução do veículo. Tá, mas o que exatamente configura essa infração? Não é qualquer empréstimo que vai dar problema, não. A regra tem um gatilho muito específico. Vamos dar uma olhada no que diz a tipificação oficial. E aqui está o pulo do gato. A questão toda gira em torno de permitir que alguém com a CNH vencida há mais de 30 dias assuma a direção do seu veículo. O foco não é o motorista, mas sim a permissão que o proprietário deu. É aqui que a história fica mais interessante. A legislação faz uma distinção muito importante entre permitir e entregar o veículo. E essa pequena diferença de palavras muda completamente quem é o responsável pela infração. Olha só a diferença. Se o proprietário permite, isso significa que ele está ausente na hora da abordagem policial. Agora, se ele entrega, ele está presente. E é exatamente essa ausência que caracteriza a infração do proprietário. Entender essa diferença é fundamental, viu? Porque as consequências de permitir são bem sérias e recaem todas sobre o proprietário ausente. Vamos ver o que está em jogo? E olha, não estamos falando de uma penalidade leve. As consequências são pensadas justamente para fazer o proprietário pensar 2, 3 vezes antes. Deixa eu detalhar o tamanho do problema. Para começar, a infração é classificada como gravíssima. Isso a coloca lá no topo da escala de severidade do nosso Código de Trânsito, com tudo o que isso significa. Na prática, isso se traduz em 7 pesados pontos que vão direto para a carteira de motorista do proprietário. Dependendo do histórico, isso já pode ser o suficiente para suspender o direito de dirigir. E claro, tem um impacto financeiro. Uma multa bem salgada também é emitida em nome do dono do veículo, o que aumenta bastante o prejuízo. Mas calma que não para por aí. Como medida administrativa, o veículo fica retido até que um motorista devidamente habilitado apareça para retirar. E mais, o procedimento padrão aqui é o que a gente chama de dupla autuação. Vamos entender direitinho como funciona essa dupla autuação na prática. É um processo de 2 etapas que acaba responsabilizando as 2 partes envolvidas. Funciona assim. Primeiro, o condutor é multado pela infração óbvia, que é dirigir com a CNH vencida. Essa é a primeira multa. Em seguida, uma segunda autuação, a tal da 51420, é emitida para o proprietário ausente por ter permitido que essa situação acontecesse. Beleza, agora que a gente já viu que o negócio é sério, é tão importante quanto saber quando essa regra não se aplica. Existem alguns cenários bem específicos que são exceções a essa infração. Por exemplo, a regra não vale se o proprietário estiver no carro durante a abordagem. Aí a infração seria entregar, não permitir, lembra? E claro, também não se aplica se o próprio dono for o motorista com a CNH vencida. Aí a infração é outra. Então, no final das contas, qual é a grande lição que fica de tudo isso? É que a responsabilidade do proprietário vai muito além do que a gente costuma imaginar no dia a dia. Essa citação do manual oficial resume tudo perfeitamente. A conduta permitir é definida pela ausência do proprietário. É a distância, nesse caso, que cria a responsabilidade. Ou seja, a lição é bem direta. A lei coloca no colo do proprietário o dever de verificar a documentação de quem vai assumir a direção do seu carro. E isso acaba nos levando a uma questão ainda maior para a gente refletir. Até onde deve ir a responsabilidade de um proprietário sobre seu veículo, mesmo quando ele não está nem perto do volante? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papos de trânsito, @gmail.com.